Boa noite, queridos. Mais uma oportunidade de um privilégio, em primeiro lugar, para mim, de podermos estar reunidos mais uma vez para falarmos da palavra, ainda à distância, mas dentro em pouco vamos ver quando nós vamos poder estar juntos nesse culto. Mas nós vamos continuar com a mesma alegria de reencontrar cada um de vocês. Isso é motivo realmente de nós nos alegrarmos, principalmente pelo motivo dessa reunião. Em primeiro lugar, é para glorificar o nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso que nós servimos, um Deus que nos ama e que faz com que esse amor transborde de cada um de nós. E por isso esse laço inquebrável do amor de Cristo que nos une a igreja do Senhor Jesus Cristo. Especialmente nessa noite, por ser o primeiro domingo do mês de setembro. Setembro é o mês das flores, o mês daqui a pouco que as árvores vão estar todas floridas. Enfim, é assim um mês de muita alegria. E eu já declaro sobre a tua vida o início de uma semana, de um mês de realizações, de grandes realizações. Mas vamos aproveitar esse primeiro domingo para nós participarmos da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Eu vou ler rapidamente uma passagem que está em João, no capítulo 14, no versículo 27. O primeiro trecho desse versículo diz assim, o próprio Senhor Jesus Cristo falando para os discípulos, ele diz assim, olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele termina dizendo o seguinte, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele estava dizendo para os discípulos, olha, não fiquem tristes, é a hora que o Pai estabeleceu para que eu fosse para a cruz do Calvário. Mas eu quero transmitir essa paz para que vocês não tenham o coração turbado, preocupado, entristecido. Eu sei o plano que eu tenho de cumprir, é por isso que eu vim. Então eu vou para a cruz, porque o Pai programou que fosse assim. E lá na cruz, o meu corpo será entregue por todos vocês, por toda a humanidade, através das pisaduras, de todo aquele sacrifício que eu vou passar ali, pelas minhas dores, pelas enfermidades, eu trouxe saúde, cura para toda a humanidade, pelo meu sangue que será derramado naquela cruz do Calvário, é para lavar o pecado de toda a humanidade. Esse é o propósito, por isso eu vim, por isso eu estou dizendo a vocês, eu não quero que o coração de vocês se turbe, se entristeça, entendam que é a obra que eu vim para realizar. E lá no versículo 28 diz assim, ouvistes que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Jesus estava falando duas coisas ali proféticas de uma importância muito grande. Em primeiro lugar, ele falava de uma coisa, de uma profecia que aconteceria logo em seguida, quando ele, ao entregar a sua vida na cruz do Calvário, ele está dizendo, olha, eu vou voltar. Ele está dizendo, olha, o terceiro dia eu vou ressuscitar. E ele também estava trazendo uma outra profecia, mas essa mais escatológica, mais para o final dos tempos. Quando ele falava, eu vou voltar, ele estava falando da segunda vinda dele para arrebatar a igreja. Tudo isso é motivo de nós nos alegrarmos por esse momento. E eu quero convidar você a preparar aí na sua casa os elementos, o pão representando o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi entregue por nós na cruz do Calvário, também o cálice representando o seu sangue, que foi entregue também por nós na cruz do Calvário. O corpo dele entregue para nos trazer cura de todas as enfermidades,
todas as dores foram lançadas sobre ele, todas as enfermidades, e o sangue que nos lavou, nos purificou de todo o pecado. Por isso, enquanto você prepara aí, nós vamos dar um tempinho para você preparar os elementos dessa ceia. Enquanto isso, nós vamos estar ouvindo o louvor. Logo em seguida, nós estamos voltando. Até já!
É isso aí, estamos de volta, espero que tenha dado tempo de você preparar os elementos. Vamos então consagrar nesta hora o pão que representa o corpo que o Senhor Jesus Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário e o cálice representando o sangue derramado. Vamos então, nesse momento, com alegria, nessa comunhão, participar da Santa Ceia do Senhor. Coma do pão e beba do cálice. Amém? Amém. Nós vimos falando, e vocês lembram, que nós estamos falando de uma série em que está baseado, o nosso texto base está em João, no capítulo 16, versículo 33. E que diz lá, e nós estamos falando de vencendo desafios. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, por desafios, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, ele conquistou por nós. Quantos têm sido os desafios que todos nós, a humanidade, o mundo inteiro está enfrentando? São desafios muito grandes, mas no final do tempo seria assim mesmo. Já está previsto pelo Senhor e nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E nós sabemos que tudo está previsto na palavra de Deus, que haveria tudo isso que nós estamos assistindo. É um sistema político todo deformado, um sistema econômico, onde com uma desigualdade social, econômica tão grande, e até um sistema religioso também, caracterizando essa conturbação geral que o mundo está passando. São pais contra filho, filho contra pai, esposa contra esposo, tanta coisa que nós temos visto, que se nós pararmos para ouvir o noticiário, claro que nós temos a convicção, por conhecer a palavra, nós não somos pegos de surpresa. Nada disso pode nos surpreender. Nada disso pode nos trazer preocupações. Claro que a nossa parte nós temos de continuar fazendo. Nós temos de orar, nós temos de interceder. Como igreja do Senhor, nós temos essa ordem que o Senhor deixou, que nós devemos orar um pelos outros. É nessa união, nessa ligação, que a igreja vai crescendo, vai amadurecendo, vai se conscientizando de que nós estamos do lado da verdade. E a verdade é muito clara. A palavra nos diz lá em João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que nos livra de todas essas surpresas que o mundo está enfrentando e se surpreendendo a cada dia com pandemias. Então, nem vale a pena citarmos tantas e quais são as situações, os problemas que o mundo está enfrentando. Mas, como está lá nesse texto básico, o Senhor está nos dizendo, olha, eu já venci, eu venci o mundo, tenham paz. Estas coisas ele nos disse para que nós tivéssemos paz, ainda que no meio da tempestade, ainda que no meio desse caos todo, a igreja ela está firmada sobre a rocha. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos de continuar vencendo esse desafio. Mas nós vamos vencer com o nosso próprio braço, com a nossa força? Negativo. Não, nós vamos vencer
na força do Senhor. O subtítulo dessa mensagem para o dia de hoje: Deus está no controle. Tudo está no controle de Deus. Nada fica fora do controle de Deus. Ele é o nosso guarda fiel. Olha o que diz lá em Abacuque, no capítulo 2. Vamos abrir a palavra. Eu vou abrir em Abacuque, no capítulo 2, lá no versículo... Abacuque 2, no versículo 1. Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver. Olha que coisa que Abacuque teve o entendimento, para ver o que Deus me dirá. Então ele estava passando por uma situação muito difícil, mas ele buscou o recurso no Senhor para ver o que Deus me dirá, o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou na frente, eu já preparei todo o plano, o panorama para ter o controle da vida de cada um de vocês. Mas Deus, ainda que Ele queira ter esse controle das nossas vidas, mas Ele não quer esse controle de uma forma violenta. Ele não arromba a porta. Deus, Ele quer ter o controle por nós entendermos que Ele tem interesse por nós. Ele tem interesse pelos seus filhos. Quem é filho de Deus aí? Deus tem um interesse especial sobre a tua vida. Aquele pai, sabe, que no mundo natural a gente conhece, o pai que está sempre ligando para o filho: filho, como é que você está? Eu estou aqui, pai, numa reunião de trabalho, mas eu peguei aqui um intervalozinho para dar uma ligada para você. Como foi na escola? Como foi? Como é que está sendo o seu dia? É o cuidado que o pai tem pelo filho. Agora, muito maior ainda, é o cuidado que Deus tem pelos seus filhos, que somos nós. Deus está no controle. Nada saiu fora do controle. Eu estava preparando esta pregação, eu me lembrei de um anúncio que fez muito sucesso na televisão de um produto chamado Gelol. E lá nesse anúncio ficou uma frase muito conhecida dizendo o seguinte: não basta ser pai, tem de participar. Não basta ser meramente um título de pai, tem de participar. E no anúncio, como era de um remédio, fala: não basta ser remédio, tem de ser Gelol. Acho que o Gelol não existe mais, eu posso fazer propaganda dele aqui. Mas o que eu quero dizer é que Deus está dizendo para nós: olha, eu não me dou por satisfeito meramente de vocês me chamarem de pai. Eu quero participar da vida de vocês. Deus quer participar, Ele quer ter o controle da nossa vida. Ele não quer ficar lá no banco de reserva, não. Quando um dia eu precisar, não, eu preciso até para respirar, nós dependemos do Senhor. Ele vai entrar em campo e Ele vai levar a mim e a você em triunfo, como está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, uma palavra que todos nós conhecemos tão bem: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre, não é de vez em quando, sempre nos conduz em triunfo. Isso é uma representação de um rei, sabe, ou de um general que venceu uma batalha. Quando ele voltava da batalha e que ele entrava naquela cidade, ele era aplaudido, ele era ovacionado
por todos ali, porque eles estavam voltando em triunfo, voltava triunfalmente para aquela cidade. Deus está nos convidando para também Ele ser o general. O nosso general é Cristo, é o Cristo que nos garante a vitória. Aleluia! O que Jesus só fazia o que o Pai mandava. Jesus, mesmo sendo Deus encarnado, ele nunca fez nada sem, em primeiro lugar, ouvir a voz do Pai. Isso foi o ensinamento que o Senhor Jesus Cristo, ele deixou ao longo de todo o seu ministério. E você sabe que ele, como Deus, está lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele se despiu da deidade dele para se tornar homem, assim como cada um de nós. Por isso ele pôde nos representar na cruz do Calvário. Com toda a propriedade, ele pôde representar a mim e a você na cruz do Calvário. Ele sabia exatamente quais eram as nossas necessidades. Por isso ele disse: Pai, eu vou. Quando naquele dia lá no Getsêmani, quando ele como homem, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele logo em seguida ele fala: mas sobretudo, que seja feita a tua vontade. Ele se submeteu, que nós também venhamos a nos submeter à vontade do Pai. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, na própria oração dominical, aquela oração que o Senhor Jesus Cristo deixou assim para a igreja como assim um referencial de uma oração, como nós devemos orar. E ele fala lá em Mateus 6, no versículo 10, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus sempre estava valorizando, ele sempre estava priorizando, ele sempre estava entendendo que os planos de Deus, que são eternos, eles eram o plano perfeito para a vida dele. Portanto, não importam quais sejam as circunstâncias, as situações, o mundo, e nós sabemos disso, o mundo jaz no maligno, está lá em 1 João 5, o mundo jaz no maligno, está enterrado no maligno. E nesses últimos anos, esses últimos dias da igreja, esse mundo vai estar cada vez mais enterrado realmente no maligno, na lama. É esse o futuro do mundo, mas não é o nosso futuro. Não é o meu futuro, nem o teu futuro. O homem, ele quer se tornar muito independente de Deus. Mas nós, que conhecemos a palavra, nós nos submetemos a Deus pela submissão à palavra dele. Essa é a maneira de nós nos submetermos a Deus. Vamos lá ler Mateus no capítulo 6. Mateus capítulo 6, no versículo 32. Olha que coisa maravilhosa, e que diz ali numa parte da palavra de Deus que é tão conhecida e se aplica perfeitamente a todas essas coisas que nós estamos falando. Eu vou ler Mateus 6, a partir do versículo 30. Diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que estão afastados, é que procuram todas essas coisas.
Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nós temos um Pai Celestial que sabe de todas as nossas necessidades. E aí no versículo 33, que é maravilhoso, buscai, pois, em primeiro lugar, a Ele, em primeiro lugar, buscai o seu reino, a sua justiça, e nós sabemos que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Saiba, Deus está no controle. Deus já viu lá, como diz lá em Isaías, no capítulo 6, quando ele diz que teve aquela visão tão maravilhosa, tão impactante, quando ele viu o próprio Deus assentado num alto e sublime trono. Deus está no controle. Deus está no controle. Esse Deus que controla o universo, ele controla com muito mais propriedade a minha vida e a tua vida. E quando nós falamos pessoalmente das nossas vidas, nós estamos falando de todos aqueles que são os nossos entes queridos, a nossa família. Deus não nos vê individualmente. Eu quero declarar para você nessa hora que aquele teu parente que você tem colocado para que ele venha um dia a se converter, saiba que quando Deus está olhando para você, no controle da tua vida, ele também está nesse mesmo momento, olhando em volta de toda a tua família. Então, no tempo certo, no tempo de Deus, eles também vão se converter, vão estar junto com você na igreja, louvando, exaltando a esse Deus maravilhoso. Deus está no controle da tua vida. Que coisa maravilhosa! Deus tem planos para nós. Vamos lá em Tiago, no capítulo 4. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 4. Nós estamos falando de um homem não se tornar ou não tentar se tornar independente de Deus. Esse é o maior erro. Por isso que desde lá, quando Adão pecou e se afastou de Deus, ao comer daquele fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ali o homem começou a achar que ele teria conhecimento de todas as coisas e que ele poderia fazer a sua vida independentemente de Deus. Que não seja isso que aconteça em nenhum momento da nossa vida. Não se precipite, não tome uma atitude por pressões, por situações. Normalmente, as primeiras atitudes que nós tomamos, elas não são aquelas que Deus gostaria que nós o fizéssemos. Coloca na presença do Senhor em oração, medita na sua palavra, aquieta o teu coração. A palavra de Deus nos diz, aquilo que há de vir virá, sabe? Então é no tempo estabelecido pelo Senhor e não tardará. Aleluia! É no tempo estabelecido por Deus. Por que nos precipitamos? Por que fazemos coisas que acabam saindo dessa vontade de Deus? Porque Deus, ele não nos pega na força para nos levar, mas ele trabalha com um grande amor nos nossos corações e dizendo a mim e a você, meu filho, é por aqui, é dessa maneira, é segundo está na palavra, na minha palavra. Eu deixei o manual está perfeito, ele vai do início ao fim. Eu confesso a você, para tudo quanto é equipamento que eu compro, vem cada manual muito bonito,
mas eu confesso que eu não tenho muita paciência para ler o manual dos equipamentos. Graças a Deus até hoje não deu grandes problemas não, mas de vez em quando se descobre, esse equipamento tem essa função aqui que eu nem sabia que eu poderia usá-lo. Mas do manual da nossa vida, da Bíblia, aí nós temos de ter realmente o cuidado de ler, de botar para dentro, de praticar. Eu estava falando com vocês então de Tiago, no capítulo 4, falando exatamente do homem que quer tomar uma iniciativa sem esperar o que Deus quer para a vida dele. Lá no versículo 13 de Tiago 4, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis, no versículo, iniciozinho do versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Olha no versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, aleluia. Aqui está o ponto. Se o Senhor quiser, isso é em primeiro lugar, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Eu quero dizer a você, se Deus está no controle, se o Senhor quiser, eu aí farei isso ou farei aquilo. Você tem perguntado a Deus essa decisão que você está para tomar? Saiba, Deus está no controle. E mais do que está no controle, Ele está interessadíssimo na tua vida, na minha vida. Então, procura seguir o caminho que Deus tem já preparado. Como o Senhor Jesus Cristo disse, olha, eu já venci, eu já fui na frente. Então, nós temos só de identificar quando o próprio Jesus Cristo nos diz, eu sou o caminho, e aí eu sou essa vida. Ele é o caminho que nos leva a uma vida, sabe? Que nós venhamos nessa noite a tomar esse caminho, firmado na palavra de Deus. Cumpramos então o plano, não do homem nosso, pessoal, mas o plano de Deus. Que seja essa a nossa oração nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a cada um dos teus filhos, que ao participar desse momento de culto a Ti, quer se colocar na Tua presença para Te perguntar, Senhor, me favoreça, me direciona, me dirige em todas as decisões que eu quero, eu preciso tomar, mas eu declaro que eu não vou tomar nenhuma delas à revelia. Eu peço que Tu esteja com as Tuas mãos de poder, controlando toda esta situação e concedendo vitória. É o que eu Te peço e Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Até uma próxima. Fiquem com